Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre algumas harmonizações faciais de famosos. Algumas que deram certo, outras nem tanto. Então vamos lá, nossa primeira avaliação, e a foto do primeiro famoso que eu tô vendo aqui é da Flávia Pavanelli, que eu vou deixar aqui uma fotinho para vocês acompanharem também. Então, nesse caso aqui, eu quero ressaltar mais o caso do preenchimento labial. Então, na primeira foto de antes, ela tinha um preenchimento labial. Na segunda foto, ela não tinha um preenchimento. Ela até poderia fazer um preenchimento labial, mas, porém, com uma quantidade um pouco menor. Porque eu avaliando assim, eu vejo que ela colocou uma quantidade um pouco exacerbada de produto. Ela até poderia fazer um preenchimento labial, mas porém com uma quantidade um pouco menor. Então quando a gente olha para ela, a primeira coisa que a gente vê é o lábio, e isso não é legal. O legal é a gente ter um rosto harmônico, que a gente vê tudo nas proporções certas. Nesse caso, não estava numa proporção legal, ela estava com uma quantidade de boca um pouco maior do que seria o desejado para o rosto dela. Então ela acabou optando ali por fazer a retirada do preenchimento labial e confesso que ficou muito mais bonita sem do que com. Como eu falei, né, ela poderia sim fazer um preenchimento labial, porém com uma quantidade um pouco menor. 1 ml já seria o suficiente para a gente ter um lábio harmônico. Então, vamos lá, o nosso segundo avaliado é o Lucas Luco. É um caso que deu bastante repercussão aí na mídia, que ele fez a harmonização facial logo em seguida, né, algum tempo depois ele já não gostou do resultado e acabou fazendo a retirada. Ele fez o procedimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é um produto que ele pode ser retirado, então quando a gente não gosta do procedimento ou teve alguma intercorrência, a gente pode ser retirado, assim como no primeiro caso da Flávia Pavanelli, que ela também retirou o produto do lábio. Lucas Luco, ele tinha feito uma harmonização facial, igual está aí na foto, e a gente consegue perceber que o rosto dele ficou extremamente quadrado. Eu acredito que assim, o que mais está causando essa impressão estranha no rosto dele, que ele se estranhou muito, é que ele fez uma mudança muito grande em um tempo muito pequeno e foram usadas quantidades muito grandes de produto. Na mandíbula, a gente consegue ver que ela está até passando um pouquinho da linha. Então, a mandíbula dele está muito larga, né? Causando essa impressão de um rosto mais distorcido. Provavelmente, ele colocou produto também no malar, que a gente consegue ver aqui bem cheinho e bem para a lateral. Então, esses pontos que ele realizou, acabou deixando o rosto dele muito largo e muito quadrado. No caso dele, ele fez a retirada do produto e também ficou muito melhor sem do que com a harmonização facial. Nossa próxima avaliada é a cantora e ex-BBB Gabi Martins. Ela realizou uma harmonização facial também. A gente pode ver que ela já tinha traços bem definidos, um rosto bem harmônico, mas ela acabou fazendo um preenchimento aí, que dá para ver claramente que ela fez um preenchimento de mento, né? A gente vê que o queixo dela está bem projetado para frente, o que acabou deixando o rosto dela menos harmônico, e também ela fez um preenchimento de malar, que na minha opinião acabou evidenciando um pouco mais o bigode chinês que ela já tinha. Esse preenchimento, provavelmente ele pesou no rosto dela e acabou acumulando aqui embaixo, deixando uma bochecha aqui e não aqui, que é o correto, que seria um ponto de sustentação. Além desse pontinho aí do malar que acabou causando um bigode chinês um pouco mais evidente, o queixo dela está bastante desproporcional. Na primeira foto a gente vê que o queixo dela era bem pontudinho. Já na segunda foto, que é o depois, o queixo dela ficou quadrado e ficou um pouco assimétrico. A gente consegue perceber que tem um lado que está um pouquinho maior. Depois eu não acompanhei esse caso, eu não sei se ela acabou fazendo a retirada do preenchimento, acredito que sim, ou então consertado essa assimetria aí. Mas na minha opinião, ela também estava muito melhor antes do preenchimento do que depois.
A próxima a ser avaliada é a famosíssima Virgínia. E a Virgínia é um caso de harmonização facial que deu muito certo, que foi feito muito corretamente. A Virgínia, ela tinha um rosto bem redondinho, né? Um rosto bem infantilizado. E ela realizou alguns pontos para poder afinar o rosto e deixar uma imagem um pouco menos infantilizada. No caso dela, a harmonização foi feita corretamente, valorizou a beleza que ela já tinha e atingiu o resultado dela, que era esse afinamento do rosto. Então, existem alguns pontos de preenchimento que a gente realiza, que são os pontos de malar, mento e mandíbula, que trazem esse afinamento do rosto. E a nossa próxima avaliada é a Marina Rui Barbosa. Ela também tinha um rosto muito parecido com o da Virgínia, um rosto mais redondinho e bem infantilizado. No caso dela, a gente consegue ver que ela fez um preenchimento labial muito bem feito, com quantidades proporcionais ao rosto dela, que só deixou mais bonito do que já era. E também, provavelmente, ela fez um preenchimento de mento, porque a gente consegue ver que o rostinho dela era bem redondinho, mais quadrado aqui na região, e agora ela tá com o mento um pouco mais pontudinho, aquela pontinha que deixa o rosto mais fino e mais delicado. Provavelmente ela fez um pouquinho de malar também, mas bem pouco, só para dar um fundinho aqui nessa região. Então ela aumentou um pouquinho a região da maçã, já dando uma sustentação, causando esse fundinho aqui, que dá a impressão também de um rosto mais fino. Então, gente, esses foram os avaliados de hoje. Como a gente pode ver, existem harmonizações e harmonizações, casos que dão muito certo e casos que dão muito errado. O que acontece é que muitas vezes o profissional acaba exagerando na quantidade de produto e o paciente não consegue se identificar com aquilo que vê no espelho, que foi o caso desses que retiraram o ácido hialurônico. Por isso que aqui a gente sempre respeita o paciente e vai sempre com calma. Nunca faço uma mudança muito brusca para o paciente não se assustar. Então, normalmente, eu faço várias sessões de preenchedor para que o paciente vá se acostumando com aquela nova imagem e sempre buscando a naturalidade, sem ficar exagerando, colocando muito produto, trabalhando com a quantidade de seringas que é indicado para o seu caso e nunca a mais. Então, eu sempre prezo pela naturalidade. E também não é que a harmonização facial dá certo para algumas pessoas, dá errado para outras pessoas. É muito isso de quantidade de produto, a região que aplicou, como esse produto foi injetado, se ele foi injetado com a cânula, com a agulha, porque tudo isso vai trazer um resultado diferente para o nosso paciente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhe com as suas amigas. Me segue lá nas redes sociais, que é o @doutora Deise Cavalante. Um beijo e até a próxima!